E aqui até deixo uma crítica, né? Não falando de fechamento, mas falando aí numa forma geral do Copom, porque ontem a gente acabou passando por esse assunto, não deu tempo de falar, mas Gabriel Galípolo tem batido no peito e falado que ele sim é responsável pela alta da Selic, porque muita gente começa a jogar ali no colo de outras pessoas, né? A alta da Selic poderia ter sido pactuada ali antes do Gabriel Galípolo e que ele não seria o responsável pelas altas. Primeiro que existe muita desconfiança em relação ao Gabriel Galípolo, então não me espanta ele ter esse tipo de comportamento. Dado que tem uma grande desconfiança em relação a ele, como antes dele assumir o Banco Central já tinha um peso muito grande na presidência dele, estava todo mundo esperando o que ele ia fazer e esperando até um posicionamento diferente, né, um Banco Central diferente, isso... Quem estava esperando? O mercado estava esperando e jogando esse peso, fazendo pressão, né, colocando ele em algumas sinucas, levando ali os discursos dele, até naquela vez que ele votou diferente, de uma forma bastante exagerada, jogando o dólar lá em cima. Então não me espanta esse aceno todo para o mercado financeiro. Mas a gente tem que sim entender que é um posicionamento dele, agora enquanto presidente do Banco Central, e que ele está dando continuidade a presidências anteriores. Claro que Gabriel Galípolo tem uma característica muito diferente, porque ele fala muito menos. E quando fala, né, não fica colocando faísca, nem colocando isqueirinho ali para tentar botar lenha na fogueira, como fazia Roberto Campos Neto. Roberto Campos Neto tinha muito essa característica, ele falava demais e estava sempre tentando colocar pulga atrás da orelha no mercado, tentando mostrar que o Copom era muito divergente, que era muito dissonante, que não tinha unidade, para mostrar que havia discussão e que poderia ter algum posicionamento diferente lá dentro, principalmente na divisão entre novos indicados e antigos indicados. Ele sempre tentava fazer isso, né, colocar esse tipo de pulga atrás da orelha no mercado financeiro e dava certo. Né, ele gerava instabilidade muitas vezes e com isso volatilidade. Galípolo já não. Galípolo fala pouco e quando fala ele é mais assertivo. Só que eu venho acompanhando as falas do Galípolo e vendo acenos bem diretos para o mercado financeiro, não só nesse comunicado, que até foi lido como um tom mais cauteloso e ao mesmo tempo menos rígido do que os demais, até sinalizando um possível fim do ciclo de aperto monetário, mas esse ciclo bem recebido pelo próprio mercado financeiro, até porque eles deram o aval no último Focus, né? Então o último Focus já coloca ali a mediana em 14,75, falando que a gente aceita se a Selic parar por aí. Então a gente já esperava essa desconfiança do mercado. E aí, para provar que ele está ali para levar a inflação para a meta, ele está dando esse tipo de depoimento, esse tipo de declaração. Então ele chega e fala, não, eu sou responsável por todas essas altas. Né? Isso não é pactuado anteriormente. Eu que estou sendo responsável. Para quê? O que ele está querendo dar o recado? Que ele vai seguir o que o mercado espera e não vai fazer nenhuma estripulia, porque antes o mercado estava pintando o Gabriel Galípolo como se ele fosse um homem do saco do Banco Central, como se ele fosse fazer alguma coisa ali muito aterrorizante para o Banco Central, um fantasma. E a gente sabe que não é por aí. Quando a pessoa senta na cadeira, ela vai assumir aquela posição e vai ter que acenar para o mercado também, porque senão o mercado joga o dólar lá nas alturas, como fez em algumas oportunidades, e aí a pessoa não fica na cadeira também. Então a gente vê esse jogo, né, do Gabriel Galípolo, mas me estranha muito ele tendo esse tipo de posicionamento, porque na verdade não me estranha, né, mas a gente fica assim meio... mexido, porque esperávamos aí, eu não esperava muita coisa, já falei muito disso antes, né? Eu não esperava que ele fosse ter um posicionamento completamente diferente. Mas bater no peito e falar, não, eu que estou segurando essas altas, é um recado claro para o mercado financeiro de que ele vai continuar mantendo a Selic mais alta, caso haja, né, essa pressão, então ele não vai bater de frente e não vai ceder também a possíveis posicionamentos do governo. Eu acho que isso é importante, né, para o mercado financeiro entender, ele está querendo se mostrar independente, ele vai sim subir a Selic se precisar. Então, a gente vê esse posicionamento, mas é um posicionamento que está indo na direção do mercado financeiro, né? E essa é a crítica. Mais uma vez, a gente tem um Banco Central independente, mas dependente de outros fatores, no caso aqui mercado. E o mercado aceitou muito bem o Copom, né, a decisão do Copom, aceitou muito bem a ata também,
Até porque na ata, antes a gente tinha uma sinalização de que a inflação poderia ficar mais alta, né, em uma projeção de uma inflação ali com mais altas do que baixas. Esse risco foi mitigado nesse último comunicado. Então, o que foi falado ali, né? O que o comunicado contou para a gente? Que pode ser que a gente tenha uma inflação mais equilibrada, não com mais altas do que queda, como vinham sendo mostradas anteriormente. Então, isso trouxe um pouco de um sentimento ali de calma em relação à inflação e aquele comprometimento com o combate inflacionário, tudo mais ali, voltou a aparecer, também tentando agradar o mercado. E aí a gente vê o mercado respondendo a isso de uma forma positiva.